Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, mais um dia juntos, mais um dia para a comunhão com os irmãos. Este é o programa Gotas de Refrigério, da Igreja Evangélica Canaã, em São Caetano do Sul, São Paulo, e eu sou o pastor Rogério. Nós hoje vamos ter mais um dia da meditação no tema que nós estamos meditando, orações que todo cristão deveria fazer. Antes, meus irmãos, nós vamos chamar um louvor, um ministério de louvor e adoração da Igreja Canaã. Vamos adorar ao Senhor, abra o seu coração, louve ao Senhor, e depois nós vamos voltar para uma breve meditação na Palavra de Deus. Amém, meus queridos? Hoje com o tema Quebranta-me, ó Deus. Amém? Vamos ao louvor, vamos louvar ao Senhor. Só pela graça de Deus, o seu Filho veio a mim, como um cordeiro morreu, mas ressurgiu o Rei dos Reis. Vamos dançar. Ouça a voz do Salvador, chamando todos para o lar. Quem a Ele invocar é poderoso para salvar. Graça de Deus, nós podemos testemunhar. Só o sangue de Jesus.
Glórias a Deus, né, irmãos? Como é bom a gente poder louvar o Senhor, sentir a presença dEle, aleluia, Ele recebendo o nosso louvor. O louvor é uma coisa gloriosa, né, irmãos? Além de ser prazeroso, ainda nos liga, né? Faz um elo nosso em comunhão com Deus. O louvor tem essa força, né, de nos levar em comunhão com Deus, graças a Deus, né? Meus irmãos, hoje meditando no tema ainda, numa série que nós estamos, orações que todo cristão deveria fazer, hoje com o tema então, quebranta-me, ó Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 51, nós vamos ler o verso 17, Salmo 51 e verso 17, diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém. Os sacrifícios que agradam a Deus, meu querido, o salmista está dizendo aqui, que se Deus se agradasse de sacrifícios, de coisas humanas, de coisas materiais, Ele entregaria para Deus. Mas só que o que Deus se agrada é um coração do homem aquebrantado, é o espírito do homem aquebrantado diante de Deus. Então hoje eu quero meditar com você na série Orações que todo cristão deveria fazer, sobre quebranta-me, ó Deus, né? Porque, meus irmãos, nós não encontramos muita gente orando e pedindo a Deus, quebranta-me, sabe por quê? Porque quando a gente pede para Deus nos aquebrantar, dói, né? A palavra já diz, quebrantar, é quebrar, né? Dói, né? Geralmente quando Deus responde esta oração, Ele responde nos levando a uma prova, a um deserto, a uma dificuldade, é Deus nos quebrantando, né? Oséias, o livro de Oséias, capítulo 2, o verso 14, Deus dizendo, né? Pois eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. É isso que Deus faz com a igreja, quando Ele quer ter intimidade e quando Ele está quebrantando o coração do cristão. Ele atrai para Ele e leva para o deserto. O deserto, meus irmãos, é lugar de quebrantamento, deserto é lugar de frio, de calor, de necessidades, de prova, de medo, de inseguranças, mas o deserto também é um lugar onde você passa a ouvir a Deus mais nitidamente, você passa a ouvir a Deus mais intimamente, né? Por quê? Porque Deus mudou? Não. Deus se aproximou? Não. Quem se aproximou foi você de Deus. Quando o homem tem um coração quebrantado para Deus, na presença de Deus, isto faz com que esse cristão se aproxime de Deus, tenha mais intimidade com Deus, não é? Deus se agrada do coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que Deus não despreza a oração do homem que tem um coração quebrantado e contrito. Bendito seja o Rei da Glória. Meus irmãos, hoje, nesta série das orações que todo cristão deveria fazer, nós vamos pedir a Deus, quebranta, meu Deus. Irmãos, tem pessoas que Deus fala, a palavra vem, o Espírito move, a unção desce e a pessoa continua uma pedra de gelo, uma montanha, uma rocha, não sente a presença de Deus. O que acontece? Essa pessoa, ela está mais na matéria, ela está mais ligada ao mundo do que às coisas espirituais. Quando a pessoa começa a ter uma intimidade com Deus, se liga a Deus, ela se torna mais quebrantada na presença de Deus, o céu se abre com facilidade para esse cristão, ele sente a presença de Deus. O cristão, quando tem um coração quebrantado, o espírito quebrantado, ele começa a louvar, ele já sente a presença, ele começa a orar, já sente a presença, Deus começa a falar, ele já se derrete, ele já chora, porque ele é quebrantado, irmãos, e Deus usa pessoas que têm o espírito quebrantado, porque Deus fala e eles ouvem, Deus manda, eles obedecem,
Deus dirige e eles têm sensibilidade, né? O coração quebrantado, o espírito quebrantado, faz a pessoa responder positivamente ao chamado de Deus. Então, queridos, muitas pessoas, Deus está falando, Deus está chamando, Deus está chacoalhando, e a pessoa não se move 1 centímetro do lugar. Sabe por quê? Porque o coração está duro, porque o coração não é quebrantado. E nós vamos orar para que Deus quebrante os nossos corações. Eu conheço alguém, na minha casa tem alguém que é assim, coração de pedra. Não interessa. Esta mensagem aqui hoje não é para você apontar ninguém que tem um coração de pedra, é para você pedir a Deus para mostrar o seu coração, como está o seu coração na presença de Deus. Se você tem um coração quebrantado na presença de Deus, se eu tenho meu coração quebrantado na presença de Deus, é isso que Deus quer hoje. Quem tem coragem, vamos orar, vamos pedir a Deus hoje, quebranta-me, Senhor. Eu quero que meu coração seja quebrantado, para eu ouvir a tua voz, para eu sentir a tua presença, para eu responder positivamente quando o Senhor me chamar. Amém? Peça a Deus isso hoje. Olha, pode doer, mas só dói até acabar. É um processo. Deus trabalha na nossa vida. Ninguém vai morrer no deserto não, meus irmãos. Ninguém vai morrer na prova não. Ninguém vai morrer na dor não. Deus permite você passar por lá para quebrantar o seu coração, para que você se aproxime dele, para que você ouça melhor a voz dele. Mas é só um processo, não é o fim. O fim é você poder chegar pertinho de Deus e estar com o coração sensível, e Deus ouvir e responder às tuas orações. Você ter uma comunhão íntima com Deus. É isso que o salmista está dizendo. Um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza. Deus não despreza o cristão que tem um coração quebrantado e contrito. Amém, queridos? Vamos orar então? Vamos pedir a Deus para que nos dê um coração quebrantado, contrito na presença dEle. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Senhor, pela oportunidade, pelo prazer, pelo privilégio de sermos teus servos, teus filhos, participar do corpo, fazer parte da tua igreja. E nós queremos, Senhor, fazer a diferença, sendo um servo de coração quebrantado, sendo um servo de coração, ó Deus da glória, sensível, contrito diante do Senhor. Para quando o Senhor falar conosco, nós respondermos positivamente ao teu chamado, podemos sentir a tua presença, perceber a tua voz, entender a tua direção, entender quando o Senhor falar conosco. Ó Deus, não deixa o nosso coração ser uma pedra de gelo na tua presença. Nós queremos ter o coração quebrantado, Senhor, para ti, ó Pai. Um coração quebrantado, contrito, que chega na presença do Senhor como intercessor, como aquele que clama, que chora, que ora, que busca a tua face e a tua presença. Ó Pai, faz de nós esse coração quebrantado, para o teu louvor e para a tua glória. Nós te pedimos isto, Senhor. Senhor, quebranta nossos corações na tua presença. Em nome de Jesus, é que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, certos de que assim será. Amém e amém, Senhor Jesus. Queridos, não tenha medo quando Deus quebrantar o seu coração, porque você não vai morrer. Deus não mata quando Ele quebranta um servo dele. Deus não mata. Ele faz com que você seja sensível, que você se aproxime dele através de um coração quebrantado e contrito. Então não fuja de Deus não. Deixa Deus trabalhar na tua vida e você vai ver como é bom ter um coração quebrantado e contrito na presença de Deus. Amém? Beijo no coração. Shalom, shalom. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. E não perca gotas de refrigério, que nós estamos falando sobre orações que todo cristão deveria fazer. Amém? Deus abençoe os irmãos.